Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Para quem não nos segue ainda, por favor, clica lá no sininho, na trombeta, onde for, mas não perca nenhum programa porque vai ser muito legal para vocês. Tá joia? Roda a vinheta. Bem-vindos ao podcast Risos do Além! Tudo bem, pessoal? Muito legal ter vocês novamente. Estamos aqui reunidos todos hoje para um programa que vocês vão adorar, literalmente, né, Vicky? Com certeza. Hoje a gente está aqui com o Felipe Campos. Seja muito bem-vindo. Felipe Campos, que é fundador do Templo Pena Azul, criador da filosofia Pena Azul, escritor, e ele vai contar um pouquinho da história dele, tudo aqui pra gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, gente. É um prazer estar com vocês. Espero poder contribuir com alegria, com humor. Com certeza. Com certeza, Fê. Seja muito bem-vindo. E você, no final, fica até aí, que o Felipe vai dar uma dica de como fazer aquela amarração do amor. Você, mulherada, segura aí, que o negócio vai ficar quente. Aí, ainda teve dias dos namorados há pouco, né? O clima garante pro ano que vem. nesse friozinho. Garante pro ano que vem. Felipe, antes da gente começar, porque lógico, a gente vai falar muito, né, do seu trabalho espiritual, de tudo isso. Mas a gente gosta muito que aqui seja bem descontraído. Então, assim, quem é o Felipe pessoa? O Felipe fora de tudo isso? Quem é o Felipe pra nós? Cara, eu não sei. Não, sendo honesto, não é? Tá bom, isso que eu vou saber. Já. Não é brincando. Porque assim, eu acho que tentar entender quem que a gente é o grande processo. Claro. Sim. A gente é um conjunto de tudo que a gente vai vivendo. E eu faço isso há tanto tempo, desde criança, eu não lembro muito da minha vida fora o tudo isso. O que eu sei é, uma paixão que eu tenho, que acho que é elevada a tudo, é música. Eu sou um cara extremamente ligado à música, toco, sempre foi uma paixão minha. Gosto de ler, gosto de estudar, e talvez seja meio antissocial. Eu também gosto de ficar no meu canto com um livro que me traz mais coisas do que muito contato. Assim. Então, bem-vindo ao nosso mundo. eu acho que eu sou... Quando eu me pergunto quem você é, eu não sei, eu acho que não é grande coisa. Eu gosto de estar quieto e assim, ó. Geralmente eu sou isso. Ou tô tocando violão, alguma coisa assim. Lendo Muito bastante. legal, muito legal. E Fê, como que você virou médio? Como que você entrou pra essa linha da Umbanda? Seus familiares eram da Umbanda? Eu Já acho que eu conheciam? Acho que eu não lembro quando eu virei médico, porque eu acho que a gente nasce já. Então é um processo, acho que de outras vidas. Eu comecei com 5 anos. 5 anos de idade foi quando despertou. Eu via meu avô entrando no meu quarto, eu ficava no meu quarto, ele entrava lá e o interessante é que eu não, com 5 anos eu não tinha uma referência de vida ou morte. Assim, então eu não olhava e falava, não, é um espírito. Eu olhava e falava, meu avô morreu mais de 10 anos antes de eu nascer, mas eu sabia que era meu avô. Ah, você sabia? Você tinha essa Então, sensação? até Muito hoje legal. eu não consigo explicar claramente por que eu sabia. Eu sabia. Eu olhei, a primeira vez que eu vi claramente, falei, oi, vô. Como eu sabia, eu não sei. Porque você talvez tinha já vivido com ele lá atrás. Exatamente. E eu achava que todo mundo via. Eu falei, não, todo mundo consegue É ver. normal, isso é uma coisa normal, né? Como é que com 5 anos você tem referência do que é certo, errado, normal? Pra mim não, se eu tô vendo, todo mundo vê. Nem fiz um grande alarde com isso. Na casa de fundo que eu morava uma prima minha, inclusive eu tive com ela há pouco tempo, que ela é da Federação Espírita, uma médium sensacional, assim. Clarividente também, muito boa. E aí um dia ela fez uma reunião com a família, pediu pra falar com a família toda, e eu fiquei agachado assim atrás da janela, porque era criança, não podia, eu fiquei assim só ouvindo, curioso. Ela era enfermeira, então ela chegava naqueles horários mais loucos. E um dia ela chegou 3 horas da manhã e diz ela que meu avô tava lá e ela ficou até às 6 da manhã conversando com ele. E aí ela chamou a família toda, minha avó, pra falar, olha, eu posso chamar o pessoal do centro pra ajudar, ele tá precisando de ajuda, etc. E eu fiquei embaixo da janela. Quando meu pai saiu, eu lembro que eu peguei a mão dele e falei assim, pai, quando vê o vô tem que contar, tem que fazer reunião com a família? Por quê? Eu falei, porque eu vejo ele quase todo dia, mas eu fiz alguma coisa errada? E aí começou, acho que essa tensão. Eu comecei a ter aula com essa prima, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e Livro dos Espíritos. Legal. Então, com 6, 7 anos, onde eu comecei... Já caminhar. Seus pais iam em algum local, Então, Felipe, ou não? Eu tenho 2 tias-avós que eram mães de santo. Tá. Só que elas morreram muito antes de eu nascer e todo mundo largou. Então, Entendi. quando eu descobri que a família tinha alguma história, quando eu entrei.
Então, quer dizer, era comum no meio familiar essa ideia, mas ninguém tava na ativa. Tinha uma resistência É? que eu não entendia muito por quê. A parte espiritual, espírito, meu pai me incentivou, não, vai, eu fui pro Centro Bezerra de Menezes, ele ia também. Quando eu falei, não, é Umbanda que eu acho que eu tenho um propósito. Eu tenho algo pra fazer ali. Aí teve uma resistência. Aí foi Engraçado fortíssimo. isso, né? Com banda, né? Porque muita gente que é de fora tem esse preconceito, né? Então, Sabe? eu não entendia. No total, eu até entendo, assim. Mas aí em casa, na época, eu falei assim, mas por que tá acontecendo? E uma vez eu fui falar com a minha avó. Uhum. Aí eu falei com a minha avó assim, eu falei, vó, meu pai era o principal. Assim, minha mãe veio de uma família evangélica, então óbvio que eu entendia. Sim. Mas foi a mais aberta de todo mundo. Meu pai ficou meio resistente. E eu falei com a minha avó, falei, vó, meu pai tá muito resistente, eu tô querendo ir pra Umbanda. Por que será? Ela parou rindo assim e falou, nossa, ele não te falou? Aí eu falei, tem coisa aí que eu não tô entendendo. Ela falou, ele era cambone da tua tia-avó quando era criança. Ele começou a ser desenvolvido, preparado por ela, ela morreu. Ela falou, talvez Teve ficou esse alguma trauminha, coisa, né? tipo, não. Mas hoje trauma ele é um ali. dos Ogãs, hoje ele toca tabaco comigo, Que tá lá o legal. dia inteiro. Que Tô legal. trabalhando, olha pro lado, tá ele lá. Que legal. Então aí depois que foi também, vamos, já tá no meio, não dá Vambora. pra São muito legais, eu tive o prazer de vamos- conhecê-los já num conheceu. momento muito, muito legal. Aí depois que foi, falou, vamos todo mundo então, vai. Acaba com esse karma de uma vez, na família, vai E todo aí mundo. você começou, e aí, quando você começou esses estudos, a mediunidade foi... Não, eu comecei a trabalhar, é uma forma de trabalho, criança ainda, porque depois que eu vi meu avô, alguns meses depois eu vi o Pena Azul. Eu lembro que eu tava assistindo desenho, sentado na cama, vi ele aqui no canto, e aí não se chamava Pena Azul, né? Depois que ele adotou esse nome. E aí o que ele fazia? Ele me acordava à noite, às vezes falava, olha, precisamos trabalhar. Aí apareciam uns espíritos lá, ele só falava, estende a mão. Eu acho que até dormia às vezes com a mão estendida. Aí hoje eu entendo o que ele fazia, usava a minha energia pra fazer algo, e muitas vezes eu entendo que nem da minha energia ele precisava, tava só querendo mostrar, pô, vai acostumando aí, Porque você vai seguindo essa porque, linha. ele de vez em quando tem uns espíritos que falam assim, a gente pegou cedo pra não desandar, já pra ir, já para não fazer bobagem. Perdendo o caminho. já assina o contrato enquanto não sabe ler, porque depois é ruim. E aí eu ficava Entendi. direto, assim. Então, 7, 8, 9, 10 anos, eu atuava muito, mas muito com clarividência, psicofonia. Acontecia coisas que eu não sabia muito explicar. Meu irmão, ele acho que ele tinha uns 10, 11 anos, eu devia ter uns 8. Ele foi fazer exame para pôr o aparelho e apareceu um tumor, assim, alguma coisa no rosto. E aí nossa, a família ficou uma desgraça. Ai, meu Deus, o que é? Todo Aquele mundo pensa o pior. desespero, né? E eu olhava, eu lembro que a primeira vez que eu olhei, eu ouvi alguém falando assim, não é nada. E eu não fiquei preocupado. E eu lembro que eu fiquei me culpando, assim, será que eu não gosto do meu irmão? Eu não tô preocupado. Tá todo mundo se matando e eu não tô preocupado. Mas aquela paz que já te deram, ali já eu se sabia acalmou. que não era nada. Não tinha a menor ideia como explicar. E a minha avó, essa que eu brinquei que tá com Alzheimer e tudo que sempre fala, ela era a pessoa, ela sempre foi a pessoa perfeita pra eu me aconselhar. Ideal, assim. Ela é a pessoa que eu chorava, tá ruim. Ela ouvia tudo, quando acabava, ela falava, tem gente muito pior que você, levanta e vai fazer. Então ela é a que dá a porrada. Então quando você precisa tomar Um choque de realidade, né? É ela. Então ela, falei, eu sei que eu posso confiar. E quando eu falei com ela isso, eu falei, vó, preciso te contar uma coisa. Essa condição do Vitor, que é o meu irmão, eu falei assim, eu acho que tem uma coisa errada comigo, porque eu sei que ele vai ficar bem, eu sei que não é nada. Embora o exame não tinha mostrado. Ela falou, como você sabe? Eu falei, alguém me falou. E aí, pela primeira vez que ela falou assim, olha, cuida muito disso. Presta atenção nisso. Isso, conforme você for ficando mais velho, vai precisar de mais responsabilidade. Foi a primeira pessoa que me colocou Centrado a par ali, né? da responsabilidade. Ó, isso aí é algo. Então, aí depois fez exames, realmente não era nada. Então, Aí depois eu fui pra Federação Espírita com essa minha prima, fiquei lá bastante tempo. Então, assim, a Umbanda me trouxe um trabalho diferente, que é a incorporação, mais ostensivo e tal. Mas O contato já... se tivesse INSS, eu tava pra aposentar já. Dois. Somos A não dois ser que agora poderia vai até ter acabar o uma INSS. ótima ideia. Exato, mas... Eu acho que agora vai dar Poderia ruim. ter uma aposentadoria Eu espírita, sou eu ia achar bem totalmente a legal favor. também em alguns momentos. Se tivesse contribuição, a gente É desde os tava... 5 anos. eu E isso é trabalho. muito legal porque, assim, eu tive a gente já conversou disso, eu tive uma trajetória muito similar à sua, né? Desde pequeno, enfim, já tinha esse contato. Mas, por exemplo, a Vicky tem uma história muito bacana, né? Porque a Vicky chegou no centro achando que aquilo
não, imagina, tal. E de repente, muito rapidamente, né, Vicky? Isso pra você aflorou, né? Quando você falou da sua família que tinha centro, eu também. Eu descobri também depois, não depois, assim, eles comentavam lá em casa que minha tia-avó tinha um centro. E eu acredito que era de Umbanda, pelo que eles falavam. Só que na minha família também era uma coisa abafada, sabe? Era algo abafado. É normal. E tudo mais. Eu nasci católico, dentro da família católica, então batismo e tudo mais, catequese, crisma, faz toda a linhagem. Estudei em colégio de freira. Então, assim, era bem distante. Funcionou bastante, Mas né? bastante, Não, pra você que acha que isso vai salvar a alma, esquece. Funcionou legal. O nome do colégio já. falar? Não fale o nome do colégio, pelo amor de Deus. Não podemos sofrer processo. Pro pessoal do Instituto São Décimo. Gente, as freiras lá, elas queriam que eu me tornasse freira. Imagina eu, freira. Eu ia ser igual o filme lá, Mudança de Hábito. Eu vou te falar, nesse processo de espiritualidade e tal, eu sempre gostei disso da religião. Ela sabe disso. Qualquer religião. Você falar que apareceu uma religião ali embaixo, eu tô lá. Que Como legal. é que funciona? E eu fiz catecismo, fui pra igreja, toquei violão na missa, era o que eu adorava. Eu também ia participar do coral. A minha professora, eu não lembro o nome dela, mas ela tinha que ser beatificada. Porque eu era um inferno. Sempre fui. E não tipo, você taca papel. Mas assim, ele sabe que eu sou muito estudioso, sou muito curioso. Então eu ficava lá ouvindo 7, 8 anos. Ela lendo a Bíblia, professora. Aqui. E os dinossauros? Cadê ele na Bíblia? Eu lembro que eu perguntava isso todo dia. Como aquela famosa lacuna. Por que eles não estavam na Arca de Noé? Não, e sabe qual é a desgraça? Porque eu fiz o catecismo na época do chocolate surpresa. Sim, que então ainda bem que você tá mencionando isso. Tinha todas as coleções, Velociraptor, Nossa, era muito então legal. Eu ficava vendo e eu olhava a aula dela e falava, cadê esse aqui? Ela falou, não, mas em algum lugar tem, na próxima aula eu trago. Tá bom, chegar na próxima aula, professora, cadê o dinossauro? Então, ela é um anjo. É um famoso aluno deselegante. Mas era curiosidade. Ficava lá atormentando. Mas hoje eu penso, ela tem que ter o reino do céu. Mas você sabe o que eu acho legal disso? E eu acho que o programa a gente tenta trazer muito disso. Que é assim, essa interação entre as fés, né? Porque é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldades em entender. Por exemplo, você sabe, eu fui católico como todo mundo e tinha mediunidade e estudei no Colégio Batista, protestante, a quem eu sou muito grato. Tenho amigos que estão nos assistindo hoje que são protestantes e tal, tenho amigos pastores, eu acho legal essa interação. A gente sempre conversou muito disso. E você tá falando uma coisa, e eu atesto, o Felipe é um cara muito estudioso, é aquele que tem embasamento no que fala, é o que eu admiro. É que eu falo com convicção, então as pessoas acreditam. Eu vou aproveitar esse gancho, Felipe, e vou te fazer uma pergunta. Que eu sei que você passa pela mesma coisa que nós, espíritas, passamos. As pessoas têm muita dificuldade de entender as diferenças entre candomblé, espiritismo e umbanda, joga tudo no mesmo barco, parece que é tudo a mesma coisa, e a gente tenta explicar, enfim, e não é sempre. Então, assim, para quem está assistindo e, por exemplo, gosta da umbanda, como identificar que um local é de umbanda? Ou melhor, o que determina a umbanda? Eu sei que você já me falou que são 4 entidades, eu acho muito legal você transmitir isso para o público, mas assim, como a pessoa pode falar assim, não, aqui eu tô na umbanda mesmo, aqui é o que eu estava procurando? É normal essa confusão, até porque, já que estamos entre amigos, eu posso falar o que eu quiser. Pode. A Umbanda se encontra num momento de perda de identidade. Os próprios umbandistas têm dificuldade de identificar o que é ritual de um, o que é ritual de outro. Então, é uma coisa que eu sempre bato e falo, gente, a gente precisa parar, olhar com calma. Olhar a religião... Quando a gente vai falar de teologia, não é emoção. Olhar emocionalmente é o fiel. Quando você vai para a parte teológica, é razão. Você tem que olhar se faz sentido, origens, etc. Então, é muito legítima essa questão. Candomblé, religião que tem a sua base massiva nas estruturas que vêm da Nigéria. Então, toda a estrutura nigeriana, orixás, a gente sempre fala muito de orixás, é o ponto central. Orixá, aí é uma outra coisa que eu sempre falo, a gente fala de cultura africana. Tem que valorizar a cultura africana. A gente tá falando de um continente, não tá falando do Brás. Com todo respeito ao Brás. Mas não é um negócio assim. Cultura africana, você tem África do Sul, você tem Nigéria, você tem Angola, você tem Egito. Então quando a gente fala cultura africana, de que cultura você tá falando? Porque parece que é uma coisa só. E não é uma coisa só.
Você É específico Você do tem lugar. muçulmano, você tem tudo na África. Orixá vem da Nigéria, país. Quando você fala de orixá, é de um país. Então, imagina, um país que é do tamanho de São Paulo, Nossa. você colocar isso como se fosse a cultura do continente inteiro, não é. Então, toda a parte que vem... E na Nigéria, o culto aos orixás, eles eram separados, não era que nem a gente tem hoje. Um dia você acende vela para Ogum, um dia você acende vela para Oxóssi. Cada tribo cultuava um orixá, e muitas vezes tinha disputa entre eles. Essa unificação vem quando eles vêm pro Brasil, escravização, etc. Você tá lá no barracão, tanto candomblé a tradução é barracão. Você tá lá no meio do barracão e, eu conheço a estrutura de Oxóssi, você é qual? Ah, lá na minha tribo se cultuava Xangô. E aí eu troco informação e aí começa uma estrutura. Então, o candomblé, ele nasce no Brasil também é uma religião tecnicamente brasileira, mas com toda essa influência nigeriana. Aí o grande ponto que caracteriza o candomblé, a função mediúnica. A relação mediúnica deles é com divindades, é com orixás. Entendi. Hoje em dia, aí que eu falo, já mudou muita coisa. Hoje em dia, você vai no candomblé, você vê incorporação de caboclo, preto velho, criança. Mas essa miscigenação. A coluna vertebral dele é a interface com o orixá. Ponto. Né? Então, a visão deles para espírito, eles chamam de Egum. Não sei se já viram esse termo. Que na Umbanda todo mundo fala, não, Egum é uma coisa negativa, uma coisa ruim. Egum é espírito. É a tradução da palavra, espírito. Todo mundo é Egum. Mas na visão mais africanista ali da Nigéria, Yorubá, eles pensam assim, o que eu posso aprender com o espírito? Você tem a mesma vivência que eu, então eu tenho que aprender com quem tá acima. Exato. É mais ou menos essa visão. Uhum. A visão angolana, Banto, que é a que vem, que talvez influencia mais a Umbanda, já é uma relação diferente, é mais ancestrais. Que é ancestral? É o espírito. O espírito que morreu e agora vem. Então tem uma relação espiritual. A Umbanda, ela nasce mais com a relação espiritual. Então, precisa cultuar o orixá. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Por mais que o orixá entrou na Umbanda, ele não é a coluna central. Essa é a coluna central do candomblé. E aí começa muito das... E vou te perguntar assim, como leiga na religião, o que seria o orixá? Ele é como se fosse um deus pro pessoal da Umbanda? Ou uma linha de frequência. Né? Se eu for dentro do conhecimento Yorubá, tradição, eles vão falar que o orixá é uma divindade que teve na Terra. Uhum. Aí tem as lendas. Na visão de Umbanda, lógico, falar de Umbanda é difícil porque ele é muito diversa. Então, cada um vai ter uma muitas visão. frentes, né? É uma religião Tem gente aberta, né? Tem gente que pega mais essa visão africanista e tal. Então eu posso falar como eu sempre estudei, como me faz muito sentido, como eu aprendi também com os mestres, mas não só por ter aprendido, tem que fazer sentido. Eu dei uma aula ontem que eu expliquei isso. Aqui todo mundo é mais ou menos da mesma idade e vai entender. Vocês assistiram Capitão Planeta? Opa! Quando você fala todo mundo na mesma idade, mais ou menos. Vai Mais ou com menos. Vai com Terra vai calma. saber. Nós temos calma. uma zombeteira mirim Vai com aqui. calma, vai com calma. A zombeteira E aqui Tinha um desenho sensacional. Capitão Planeta, Terra, ar, fogo. Coração, união de seus poderes. Quem que era o Capitão Planeta? Ele era a união de vários... A visão de divindades para Umbanda é mais ou menos isso. Você tem Deus, Capitão Planeta. Sim. O cara, primeiro. O que ele é, no final das contas? A junção de todo mundo. Quando ele se fragmenta para a criação, cada feixe de fragmento é um orixá. Então é uma energia. Entendi. Preciso criar os mares. Vamos dar um exemplo bem didático. Joga os mares. Aí a gente chama de Iemanjá. Os que estão atuando nessa tarefa. Uma energia. É o entendimento que nós, espíritas, temos. Exatamente, é o mesmo entendimento. Eu tenho uma visão muito, não, assim, saindo do antropomorfismo, Sim. ser humano, baby reborn, aplicar aquilo. Então é outra coisa, é energético, né? Então eu sempre falo, você quer sentir Iemanjá, por exemplo, não é, eu preciso acender uma vela. Para na frente do mar e fecha o olho, não precisa nem incorporar. Aquela energia já imanente... põe em você, né? Só que aí para compreender um processo natural da humanidade, para compreender se atribui um nome, uma característica humana, mas é a energia imanente da natureza ali. Esse é o orixá. Entendi. E a Mas gente... retomando só pra gente não perder, e aí na Umbanda, eu queria muito que você falasse pra eles. Na verdade, a Umbanda são 4 linhas que atuam, né? Que você falou. Na coluna 3. Na coluna vertebral. A Umbanda é uma religião extremamente arquetípica. Aí, se conhece Jung, já vai entender tudo. É simbolismo. Ele mostra uma figura pra você já entender. Então, a coluna vertebral da Umbanda é 3 linhas espirituais. Criança, caboclo, preto velho. Que
só de você olhar, você já entende a linha da vida, né? Criança, começo, caboclo maduro, meio do caminho, preto velho, sabedoria, já ponto de morrer e virar fantasminha. Então, você tem a linha da vida ali. Só de você olhar os espíritos, se eles falarem nada, você já compreende a linha da vida. O começo, o meio, o fim, ciclo. Então, o que caracteriza muito? Criança, caboclo, preto velho. Essa é a base. Não trabalho criança, caboclo, preto velho. Trabalho espiritualista. Trabalho. Aí você tem uma visão mais umbandista, simbólica, arquetípica dela. E a gente vê muito também nessas linhas, tanto de candomblé, umbanda, muita gente vai atrás dessas linhas também para procurar para fazer, tipo, entre aspas, macumba, procurar um terreiro, tudo. Como é que funciona isso? Existe mesmo essa parte de fazer trabalhos fortes, pesados, esse negócio de... eu quero fazer uma macumba para atrair alguém para o meu trabalho, não sei o quê. A gente pega muita gente que vai nessa linha, não vai mesmo para poder tentar se harmonizar, tentar crescer moralmente, espiritualmente, né? Explica pra gente como é que funciona. Existe, isso talvez, eu só posso falar por mim, numa religião diversa, mas isso pra mim é o que mais me chateia. Porque você estuda, você se dedica. Eu falo assim, sempre antes do trabalho espiritual, eu faço uma palestrinha. Amanhã tem trabalho, eu abro, converso com as pessoas. E quem fala em público, sabe, tem dia que você vai bem, tem dia que você vai mal, tem dia que você fala, nossa, hoje eu não tô muito bom. Cara, tem dia que abre aquela cortina, eu sei, uma entidade me toma. Teve dias já que eu falei coisas que eu falo, cara, com todo respeito, mas se Platão tivesse aqui, ele aplaudia. Cara, agora... Esse é o cara. Não, eu volto pro altar e falo, toquei o coração das pessoas. Com certeza. Aí abre o trabalho, vem alguém... faz uma amarração, aí você fala, puta, não entendeu nada. Aí você fala, não adianta. Então tem muito isso, ainda tá muito carregado, as pessoas ainda buscam muito isso, que no fundo é não compreender o que a espiritualidade faz aqui. Primeiro, a primeira coisa que já é grandiosa, você sai da sua casa pra falar com o morto. Isso não é uma coisa que você faz... Não, eu só vou ali falar com o morto. Isso tá se banalizando, não é? Exatamente. Perfeito. Não, é uma coisa, é uma coisa incrível. Eu tô saindo da minha casa pra ir falar com o morto. Porra, se isso não é sensacional, o seu dia deve ser... Bom, você é o Fred Mercury, né? Deve ser o dia inteiro uma loucura. Você já não compreende isso. Aí você pensa, mas por que o morto tá vindo, então? Todo mundo tem que ter um... Por que ele vem? É pra facilitar o meu dia a dia? Se for, me avisem que eu tô fazendo errado, porque nada ficou mais fácil. Então, eu acho que as pessoas veem muito nisso. Eu tenho problemas na vida. Alguém me largou, eu gosto de alguém que não gosta de mim, o meu chefe é chato. Eu tenho problemas na vida. E eu quero que o morto venha facilitar a minha vida. Primeiro, a sua vida é isso. O que te define é como você supera, como você cresce. Não é um morto que tem que fazer isso. Então, acho que falta a maturidade emocional de entender que a vida faz parte esses problemas. Senão, por que você veio? E você sabe que eu tava até lendo agora, já tem até um termo, né, para nós espiritualistas, no sentido de abarcar tudo isso, que é a síndrome da macumba, né? Porque a síndrome da macumba é aquela síndrome que a pessoa, ela se exime da responsabilidade. Então, por exemplo, eu tô com um problema na minha vida, em vez de eu pensar assim, eu tô com falta de fé, eu não tô trabalhando tudo isso. Não, fizeram um trabalho. Meu relacionamento tá ruim, vamos fazer uma desóbvio, vamos fazer uma limpeza espiritual, porque tem alguma coisa, mas assim, não tem diálogo, eu não me esforço, eu não sou atencioso, eu não sou nada. Não tem conhecimento. Então fica muito fácil, né? Que é uma coisa, Felipe, que é engraçado, é muito legal você estar falando isso, porque a gente conversa muito entre nós, que é aquela... Eu brinco muito numa das minhas palestras, que é assim, as pessoas não servem a Jesus, elas se servem de Jesus. E isso vale para todos os campos nessa questão da espiritualidade. Então as pessoas, elas não querem estudar, elas não querem se aprofundar, elas não querem entender essa relação, que é a relação da fé. A fé é uma coisa que você vai alimentando, né? Então é muito legal você estar falando isso, porque eu acho que, infelizmente, talvez a Umbanda, o Umbanda fique mais marcado por isso do que o Espiritismo. O Espiritismo sai um pouco disso, ele consegue se... Né? Se eximir um pouco dessa... Se eximir um pouquinho disso. Mas a pessoa também vai... Tem muita galera que vai lá fazer tratamento e que quer o milagre que aconteça da noite pro dia. Mas não quer agir por aí. E não quer agir por aí. É o que mais a gente quando você vai confrontar num bom sentido, explicar, a pessoa já se afasta, fala, não dá pra ter nessa casa, vai procurar outra. Olha, o Fica mentor, pulando de casa em casa. O mentor Pena Azul, que é quem traz toda essa ideia de filosofia diferente pra gente, eu entendo muito ele. Ele vem
assim, uma vez por ano ele vem falar. E eu entendo totalmente. Quando eu tô lá todo dia, eu falo, se eu pudesse, eu também via uma vez por ano, falava meia hora e valeu. Mas estamos em outra fase. Uma vez, acho que a última vez que ele veio, ele falou uma coisa que... Eu até gravei um podcast só com esse tema. Aquilo me marcou muito. Você falou de servir a Jesus, eu lembrei disso. Ele chegou e falou assim, qual é a principal oração que o Mestre Jesus nos trouxe? Pai Nosso. Ele falou, vamos estudar o Pai Nosso. Aí ele começou, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ele falou, paro aqui. Esse é o grande problema de hoje em dia. Ninguém quer que seja feita a vontade de Deus, quer a sua vontade. Exatamente. Mas eu não tenho consciência do que está acontecendo. É que nem uma criança. Uma criança, você tem que tomar injeção, tem que tomar vacina, seja o que for. Ela não sabe a importância daquilo. Então não pode ser feita a vontade do filho, tem que ser feita a vontade do pai. Porque o pai sabe a importância daquilo. A gente tá nessa escala espiritualmente. Eu não sei. Então, eu tenho que ter desejo, eu tenho que buscar, mas não tem que ser feita a minha vontade. É isso. Fala um pouco do Pena Azul pro público aí. Quem é o Pena Azul e como é que foi? É muito bonita essa parte, como ele se apresentou pra você, né? Isso Cara, é muito legal. Ele é intrigante. Ele chega... Eu sou uma pessoa assim, emocionalmente muito firme, mas ele é o único que mexe comigo, assim... Te abala, né? Puta, ele é difícil, ele é complicado. Porque é muita história, assim, já passei muita coisa com ele. Então, ele é um pai, assim, muito do que eu sou, não só espiritualmente, mas de vida. Foi plenamente ele, plenamente. Ele apareceu assim, eu vendo TV, brincando ali no canto, aí ele tava de pé, o cara de pé ali. Aí ele estendeu a mão, fez uma... Eu lembro até hoje, claramente, fez uma bolinha de luz assim na mão dele e eu vi uma no meio da minha testa. Aí essa da mão dele foi crescendo, assim, até tomar ele todo. Sabe aquela luz que você não enxerga o que tá no meio? Sim. De repente ela fechou assim, pum, sumiu. Eu olhei, vamos voltar pro desenho, né? Criança. E desde então ele sempre aparece. Ele é um espírito. É muito difícil definir ele, mas eu falo que nesses mais de 30 anos eu nunca vi ele sorrir. É sempre muito sério, muito objetivo, muito direto. Eu nunca vi ele passar a mão na minha cabeça. Por isso que eu falo, eu devo estar fazendo errado. Quando o pessoal acha que não, é pra facilitar. Eu falo, não, alguma coisa tá errada. A primeira vez que eu parei pra ele, falei assim, Pena Azul, preciso da sua ajuda. O que foi? Eu preciso tomar uma decisão aqui, mas eu não sei o que fazer. Ele já fez assim, Felipe, se eu tiver que começar a tomar decisão por você, eu encarno e você morre. Porque a vida é decisões. Maravilhoso. Nossa, a vida é decisões. Mas eu tô com medo de errar. A vida é errar e ter a sabedoria de enxergar, melhorar e aprender. Então, obrigado. Valeu. Tchau. Não precisa falar mais nada, né? Sempre foi assim, mas... sempre foi o pai, né? Quando você faz isso é que você se importa. Você quer ver crescer, você quer ver... Então, ele para mim sempre foi um pai, assim, sensacional. Um espírito extremamente racional. Extremamente inteligente. Na minha vida toda, teve vezes que ele manifestava. Às vezes a pessoa fica assim, um caboclo, tem que falar estranho. Isso ainda é uma mística que tem no meio, um bandista. Eu já tive trabalhos com ele que eu desincorporava, eu ia no dicionário, ele falou uma palavra que eu não conheço. Eu não sei do que se trata. Assim, sempre muito eloquente, muito racional, muito direto. É um espírito assim que, olha, eu sou fã deles. Se eu não fosse também, não tinha escolha, né? Porque eu dependo mais dele do que ele de mim. Mas isso é muito legal, porque é uma coisa que isso me chama muita atenção. Acho que em qualquer lugar religioso, não precisa nem ser, pode ser em qualquer igreja, fé, enfim... Os mentores, e se a gente até estudar o Evangelho de Jesus, eles eram duros, eles eram para transformar, você tem que mudar. E as pessoas hoje, elas buscam a religiosidade para ter anuência. E eu sempre falo, respeito é uma coisa, anuência é outra. E se for para anuir tudo, para te falar tá tudo ok, você não precisa de um caminho de transformação. E é muito disso que você está falando. E é legal porque, assim, os mentores são duríssimos. A gente, quando recebe a palavra do mentor... A gente sabe, ele tem meio em choque, a gente não sabe nem como a gente vai conduzir. Fala, putz, o que eu tô fazendo? É que você toma mais bronca que nós, né? Tem um pouco disso também. Eu tô passando do ponto. Mas é errando que você aprende, quer dizer que você tá aprendendo muito. Tá passando do ponto, cara. Tá aprendendo legal. Poucas e boas. Ultimamente, essas semanas aí, foi uma revirada assim que eu tô tendo que fazer umas mudanças de pensamento grande, cara. Ótimo. Mas vale a pena. Vale a pena. Porra, se vale. Vale a pena, é uma mudança. Eu já tomei broncas, assim, de eu ter vontade. Que era piso, mas dá vontade de abrir o piso, pôr a cabeça e falar, não volto mais. Esquece. É complicado. Mas é sempre pro bem. É sempre pro bem. Agora, Felipe, uma pergunta mais íntima. Lá no terreiro, na Umbanda, a gente sabe que tem a mãe de santo, o pai de santo. Você é o pai de santo lá.
Como que... Tecnicamente, sim. Eu não gosto muito desse termo. Mas é o que a gente sabe. É vai. o menino santo. É o menino santo, é o menino santo. Eu acho que o santo que me incomoda. Eu sou muito Eu acho que é o santo, né? Tem menininho santo, tem menininho de vó que sou eu, por exemplo. Mas é isso que a gente queria perguntar. Por exemplo, tem um assédio lá por você ser o dirigente, vamos dizer assim, né? Porque no nosso caso seria dirigente no centro Eu espírita. uso mais esse termo. Eu uso O dirigente. dirigente. Existe esse assédio, tanto espiritual como também social pra você? Você vê isso? Eu acho que qualquer posição de liderança Uhum. traz fascínio. Esse é um perigo. Um dos meus mestres espirituais mas encarnado foi o Rubens Saraceni, que fez um grande serviço da Humana e tal, e ele falava muito isso. Fala, Felipe, cuidado, sempre que você assume um papel de liderança, você atrai atenção, você acha que você é melhor do que você é, e é aí que é o ponto que você cai. Aí é o problema. Aí é o problema. É verdade. Eu acho que, assim, aí é um perigo, e o que me protege um pouco desse perigo é o tema anterior, Pena Azul. Que, pelo amor de Deus, você começa, ele já dá uma pancada, já... Se você começa, Se você não presta atenção ali, você já sabe que a condução vai ser... Eu lembro, assim, quando eu era... Acho que eu tinha uns 17, 18 anos, foi a primeira vez que eu fiz uma atuação de cura. Era a mãe de uma amiga minha que tinha câncer, aí se curou. Ela mandou, nossa, Felipe, obrigado. Foi a primeira vez que eu parei, eu falei assim, nossa, eu curei alguém. Na hora eu vi ele aparecer, batendo palma, assim. Falou, ótimo, quer que eu faça uma estátua no teu nome? Nem você foi. Eu falei, foi os espíritos, para. Então, assim, ele sempre me ajudou. Assim, Manter o pé no chão. Por desde criança ser assim, eu sempre tive muito essa visão. O que eu não gosto do termo pai de santo? Quem quiser usar, usa. É uma coisa pessoal. Eu acho que sempre que se coloca um título, você quer ser visto diferente. É verdade. Então lá dentro eu falo, o pessoal da casa me chama de Fê. Ô Fê, vem cá, faz algum... Mas eu sou o dirigente da casa. Uhum. Você acaba tendo mais responsabilidade. Atrai atenção espiritual, atrai atenção pessoal. Tem gente que olha, você sabe. Eu recebo mensagem todo dia que olha você como se fosse Jesus encarnado. Pseudo saber. A gente precisa... Agora, é uma coisa que eu falei uma vez para um aluno da casa. Eu falei assim, as pessoas podem me olhar como elas quiserem. Eu só não posso acreditar. Olha, tá bom. E se um dia ela achar que aquilo... me decepcionei. Problema teu. Eu sempre fiz Virou expectativa que não tinha. Eu brinco, eu falo palavrão lá. A pessoa fala, mas... Eu falo, gente... É normal. Me escolheu assim. Então, agora fica. Já sabia como eu era. Tá vendo? Você Você me vendo? escolheu assim. Eu sabia como eu era. Você também. Não vem falar depois Não que vem você falar, sabia. não vem me dar bronca. Quem quiser se candidatar pro RH, Ele que uniu. tá meio deficitário, né, RH? Ele que uniu, agora ele que aguente. Não aguenta a gente. Mas você sabe que isso que você tá falando é um negócio muito, muito profundo, porque é o seguinte, se a gente olhar até pelo olhar da psicologia, da psicanálise, toda posição de liderança, seja onde for, ela tem aquilo que a gente chama filosoficamente do eros, né? A erotização não no sentido de libido, mas no sentido de desejo. Aquele, de alguma forma, tá num patamar que sabe mais, ou é melhor, ou pode me conduzir. E isso é difícil de você lidar, principalmente quando você começa novo, né, Felipe? Porque... E as pessoas não sabem essa diferença. Tem muita gente que te Exato. admira e leva pro lado romântico, leva pro lado erótico mesmo. E não entende. Exato. É muito Sim. difícil você manter... Você sabe que é muito legal isso, porque quando... Hoje eu sou mais velho da mesa, né? Já que você falou de idade. Mas quando eu tinha 30 anos e tava dando palestra e alguém vinha depois conversar alguma coisa, eu tomava muito cuidado de conversar sempre em público. Eu sentava no lugar... Chama alguém. Exato, eu ficava no público ali, sabe? Tinha no centro que eu frequentava, tinha um quintal e tinha umas mesas. Então eu tava conversando justamente para não ter essa conotação. Obviamente que, assim, eu sempre falo, a maldade tá na cabeça de cada um. Sempre vai ter alguém falando. Eu até digo quando lá, né, no trabalho, quando a gente é atacado de alguma forma, um trabalhador está passando por alguma injustiça, alguma calúnia, que é assim, ainda bem que a gente está sendo atacado. Só é atacado quem faz alguma coisa boa e quem faz a diferença. Se você nunca é atacado, você está mais morno, como disse Jesus, você já esfrios ou quentes, não mornos, né? É mais ou menos isso. É aquela frase que eu acho sensacional, né? Se você, no seu caminho, você não bater de frente com o diabo, você tá andando no caminho dele. Exatamente. Exatamente. Você tá junto. É verdade, você tá junto. Eu lembro muito, sempre que passa uma desgraça, eu falo, tá, então se tá acontecendo, tá certo, tá tendo problema, então alguma coisa certa eu tô fazendo. Tá incomodando alguém. Sempre que você irrita alguém, como esse programa com certeza vai irritar muita gente da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo. Então estamos fazendo alguma coisa certa.
Exato. Eu brinco que a alegria incomoda, né? A Vicky fala muito disso, né? A alegria incomoda. Então. Eu não vai tenho agradar uma todo teoria, mundo. talvez até psicologicamente você pode me ajudar nela. Eu acho, sinceramente, não um fator que é Petri, é isso daí, mas eu acho que o bom humor mostra um pouco de elevação espiritual. Quanto mais evoluído você vai ficando, acho que você menos liga pro resto e mais bem-humorado você fica. Você consegue rir da desgraça, você ri de tudo. Sim. Acho que o amargo é o que evidencia mais apego, mais travado. Mais terra, né? Mas o bom humor e a pessoa que... Você pode perceber, as pessoas que são mais sérias é porque elas se levam muito a sério. E elas têm medo de se ridicularizar. Entendeu? Então, por exemplo, eu vejo isso. Eu sempre fui de dar muita risada, de me zoar. Então, antes de me zoar, eu já tô me zoando faz tempo, entendeu? Então, assim, não tem essa. Você chegou atrasado, essa piada eu já fiz ano passado. Imagina, isso aí eu já tô esculhambada. Então, por quê? Porque eu nunca tive medo do ridículo. Sabe? Eu nunca tive esse medo. Ai, o que vão achar? Que não sei o quê. As pessoas têm esse medo hoje. E hoje, num mundo que é muito mídia social, que você tem que aparecer, ser... Mostrar uma conduta que não é a tua, né? Exato. E que você tem que mostrar ser uma coisa que você não é. Entendeu? Então, você pode perceber, hoje, as pessoas que estão mais... tendo mais seguidores são as pessoas que são elas mesmas no Instagram. E que mostram a vida, os perrengues e tal, porque o povo não quer mais aquela coisinha bonitinha, que a vida perfeita. Então é isso, eu acho que as pessoas têm que se levar menos a sério. A vida é menos séria. A gente que problematiza a vida e coloca coisas, empecilhos. Eu tenho um defeito que eu não sei se é virtude, se é defeito até hoje, é um negócio que eu vou morrer sem saber, que é o Aí seguinte, você descobre depois. eu me preocupo com a minha consciência, com a minha relação com Deus e com as opiniões das pessoas que eu sei que gostam de mim. Com o resto, eu não me preocupo quando em você descobrir zero. se é bom ou ruim, você me conta. E acabou, eu sou assim. porque isso me dá uma liberdade Eu não- Exato. fantástica. Se a gente for ter medo que a gente vai falar, do do que que vão a gente vai achar fazer, do podcast, você não vai o que viver. vão achar, você não vai falar. E geralmente, cara. Eu o ligo pra crítico... pouquíssimas pessoas. E geralmente, assim, é o que eu falo. Quando a gente, por exemplo, ouve uma crítica de alguém que tem embasamento, é legal. Eu acho que ela é sempre construtiva, ela te mostra um outro ponto de vista, que inclusive falta muito hoje no mundo, a gente não discute mais as coisas, né? Essa polarização absurda de tudo, ou se é contra, ou se é a favor, Discordar você é não uma pode. ofensa. Exato, e debater então nem se fala. Nossa, Mas eu sempre vejo assim, aquele que é maldoso, aquele que é crítico, ele sempre oferece menos do que você para a vida. Ele sempre tem uma vida que oferece menos para os semelhantes do que você que está lá. Então, Quem muito né? critica não tá fazendo nada. Exato. Aproveitando isso, Felipe, como é que você enxerga, aí é a opinião sua, né, dentro dos seus estudos, da vivência, de tudo, como é que você enxerga esse processo que o mundo está hoje? Tanto em termos de fé, de como está hoje o fiel, seja lá de qual religião for indo, essas questões que a gente sabe de muitas previsões e muitas delas alinhadas hoje de diversas vertentes, mas alinhadas nas conclusões que chegam. Como é que você encara essa mudança do mundo? Como é que você projeta futuro? Enfim, dá um pouco da opinião aí, pode ser a do Felipe. Para deixar o Pena mais tranquilo. Pelo amor Já de Deus, não temos tem nada a ver trabalho. com você, cara. Ó, por mim... Por favor, o pessoal da técnica depois, põe uma apenas ou nele pra gente ficar Pelo menos melhor. aqui, assim. Cara, eu não sou uma pessoa extremamente otimista de vida, assim. Eu gosto de encarar muito a realidade. Eu não sei se você vai lembrar, no meio da pandemia a gente teve um programa também. E eu lembro que você me perguntou o que você acha. A gente vai sair melhor? Eu falei, não. Eu acho que tá evidenciando talvez o egoísmo das pessoas. A gente vai sair pior do que isso. Uhum. E saiu mesmo. E foi mesmo. E foi mesmo. Foi o que Piorou aconteceu. 1000%. Saiu muito. Mas muito, o pessoal tá louco. Eu acho assim. É o filho que não enxerga a totalidade do pai. Então, assim, eu acho que é um processo que tem que acontecer, talvez. Esses dias eu tava dando uma aula e a gente entrou um pouco nesse tema. Eu até lembrei da referência de data limite do Chico. Eu acho que realmente a gente tem um limite. Eu acho que, por exemplo, uma terceira guerra mundial quase inevitável. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. E talvez, na minha ignorância, precise acontecer pra gente enxergar e falar, peraí, a gente precisa tomar um rumo. É verdade. Essa questão que você falou da rede social, por exemplo, eu acho que ela evidencia um pouco o que está acontecendo e o papel da fé entra um pouco nisso. A gente sempre chamou
não é uma questão de importância, todo mundo tem a mesma importância, são responsabilidades diferentes, mas você tem o pastor, não é todo mundo que nasceu para ser pastor, e você tem o seguidor, não é todo mundo... E aí não é, cada um tem que desempenhar o seu papel, ninguém é mais importante que o outro. Mas o que o pastor faz? Ele conduz o caminho. Então, qualquer liderança religiosa, espiritual, a gente vivencia, enxerga a vida e fala, olha, gente, vamos por aqui. Às vezes aqui tem uma pedra, é mais difícil, mas ali é precipício. É. E hoje, para ser aceito nas redes, eu vejo muito pastor sendo seguidor. Ele faz o que o pessoal quer ouvir. Isso. Eu vou falar o que a galera quer, mas esse não é meu papel. Meu papel É a fé coach, né? meu papel é falar, é ser pena azul, às vezes, é falar o que você não tá muito afim de ouvir, mas você precisa. E aí a gente entra numa escravização do próprio ser humano. Porque para eu ser aceito, eu falo o que ele quer ouvir. Mas quem falou que ele tá certo? É. Então eu reforço essa extrema liberdade, que hoje a gente tá numa extrema liberdade, pode-se fazer tudo e tá tudo certo, tá tudo legal. Não, mas Jesus é amor, mas Jesus era redenção. Ele olhava a pessoa e falava, você tá errado, hein? Eu te perdoo, te falo pra chegar num bom caminho, mas você tá errado. E ele sempre terminava os momentos de intercessão dele dizendo assim, vai, não peques mais. Puta, eu ia falar isso. Ele não pega e falava, não, vai lá e Vai fica lá e tranquilo, beleza. é 10 vitru, você volta aqui, né? Eu falei isso no templo esses dias. Eu falei, olha, a gente precisa encarar a coisa. Ele fala, não, eu te perdoo, lógico que te entendo, limpo. Beleza. Quem vai julgar? Quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Tá, todo mundo fala, mas não caga, né? Não faz de novo. Não pisa Não de vai lá novo, e faz né? de novo, né? Não me ferra. Ou seja, ele acredita que todo mundo pode retomar o caminho e pode aprender, mas você errou sim. Claro. E a gente não faz mais isso. De aponta falando, De olha, apontar. legal, eu te ajudo, eu tô aqui do teu lado, vamos junto, mas você errou. E quando você aponta, você é crucificado. E aí, qual é o problema hoje em dia? Eu não tenho muito problema de apontar, eu sei que você também fala, ó, isso aqui tá errado, lógico que te aceito, vamos lá, vou te ajudar. Ajudei, saímos do problema, agora vamos olhar onde que foi o erro. Mas quem faz isso, hoje em dia, não tem muito seguidor. O quê? A Não. pessoa não tem nem amigo. Aí tá o perigo. Tô com dois só aqui. Mas Normalmente a pessoa não tem nem amigo, porque é de lá seguidor. aí que tá o ponto. Hoje, eu quero ter 1 milhão de seguidores. Eu sempre brinco, Jesus tinha 12, né? E um era meio desconfiado. Então, assim, será que ter muito seguidor significa alguma coisa? Então, eu não vejo um mundo que... Talvez seja necessário. Eu não tenho visão para tudo isso. Mas na minha visão terra, eu acho que a gente... Minha falecida avó falava assim, Felipe, liberdade não é libertinagem. Então, a gente tem que ter um cuidado, assim, eu acho que a gente tá normalizando tudo. Tem que normalizar isso. Não, tem coisa que eu não tenho que normalizar. Exatamente. Eu tenho que... Então, eu não vejo o mundo caminhando Por uma linha bacana, né? Talvez chegue essa linha bacana, Mas e o talvez caminho vai ser tortuoso. Talvez vai precisar de uma Perfeito, é a minha porrada visão. forte. Eu acho que a gente vai chegar. Né? Que nem Krishnamurti falava, eu não preciso me preocupar muito com as pessoas, porque a iluminação e a evolução é inevitável. Sim. Um vai levar 10, 20 mil anos, um vai levar 1 milhão. E sabe, assim, agora eu vou até compartilhar uma coisa que eu acho muito legal para quem, enfim, não tem talvez esse acesso todo, tem uma ilusão. Às vezes as pessoas olham o líder, vamos chamar de líder, ou aquele que está à frente, o pastor do rebanho, seja qual for, como se aquilo fosse um prêmio. Você fala, eu tenho que conduzir. E na verdade é um fardo. Porque você toma porrada o tempo todo, você tem uma responsabilidade, pelo menos os sérios, né? Uma responsabilidade, porque é o que você falou, você tem que conduzir e você tem que tomar muito cuidado para aquilo estar alinhado com os preceitos espirituais e não com os seus, e enfim, você tem que corrigir rota, então dizer, olha, aqui não tá legal. Sim. E é um peso, né? Porque é o que você falou, tem dias que você tá super bem, você vai lá e faz uma explanação e aquilo é maravilhoso. Entendi. Aquilo te enche o coração. E tem dia que você tá com um monte de outros problemas, mas você tem que ir lá e cumprir a missão da mesma maneira, né? E eu tenho um grande amigo, teólogo, hoje ele é ministro aposentado da Igreja Anglicana, e ele fala uma coisa que é verdade, ele fala assim, quem está à frente é aquele que vai ser o primeiro no pelotão de fuzilamento. Ele é sempre o que vai ser mais atacado em todas as esferas, humanas e espirituais, né? Sim. Então não é um negócio que o pessoal fala, que bacana, o Felipe tá lá, ele é o líder do centro lá, ele tá tranquilo. Não, muito pelo contrário, Nossa, você pensa é o que mais em 50 mil coisas, É o exatamente. que mais sofre. Cara, meus trabalhos são aos sábados, então, às vezes sexta à noite tem alguma coisa, eu dou aula de quarta, de quinta, e a sexta tem trabalho, sábado tem trabalho. Eu fundei o templo com 24 anos. Eu tô hoje com 37. Então, assim,
quase tudo que todo mundo aproveitou, eu tava incorporado, eu tava trabalhando e vendo desde pequeno. Lógico que eu não reclamo, porque eu também queria fazer aquilo, também era legal. Mas teve coisas que eu abri mão. Música, por exemplo, que eu falei que é a minha paixão. Toquei um monte de banda, chegou uma hora que tinha que viajar, eu falei, não dá, porque eu tenho que uma responsabilidade ali. Aí tem sábado que você acorda, nossa, sensacional, hoje trabalho espiritual, vamos ajudar as pessoas. Tem sábado que você acorda, olha a janela, tá 30 graus, você fala, pô, uma piscina, né, vou fazer um churrasquinho. E a gente tem que selecionar onde a gente vai, não é todo lugar que a gente vai se sentir bem, até por questões mediúnicas, e é difícil explicar isso socialmente. As pessoas não entendem, não compreendem. Não, eu passei 10 anos, eu era recém-casado, durante os primeiros 7 anos de casado, o trabalho era de sábado, e não fechava lá o local que eu trabalhava. Eu não faltei um sábado, eu passei 7 anos de recém-casado sem fazer uma viagem de final de semana, pela responsabilidade. Isso. Mas isso ninguém vê, a pessoa vai ver o depois. Eles acham que você, sei lá, tem uma proteção divina e que não passa por problema. Pô, isso é maravilhoso. Exatamente. Isso não é Por que será, né? Isso não é um ser Por que humano. será? Acho que a maior situação que mais mexeu comigo emocionalmente foi alguns anos atrás eu perdi um filho. Perdi na sexta. No sábado eu tava no trabalho. Porque eu falava, não, essas pessoas precisam de mim. Eu tava devastado, meu sonho sempre foi ser pai. Eu do sábado tava no trabalho ouvindo pessoas chorar porque meu amigo não fala mais comigo. E você não pode falar, porra, você não tem problema nenhum, quem tem problema sou eu. Você tem que falar, E isso é um fato. O Pena Azul, voltando nele, sempre me falava assim, Felipe, 2 pessoas aparecem na tua frente, uma com unha encravada, uma com câncer. Qual é o problema maior? A minha tendência era falar, o câncer, falar, não, para aquela pessoa o maior problema é aquele, com o outro o maior problema é o outro. Quando você tiver com um, aquele é o teu maior problema, você precisa orientar ela. Quando ela for, aquele é o maior problema. Então você tem que abrir muito mão de você. Hoje ninguém quer abrir mão. Exato. É a nossa vontade, é o nosso jeito, ninguém quer abrir mão, mas não enxerga que o nosso papel é abrir mão da gente. Verdade. Sociedade mais hedonista de todos os tempos. Eu tenho que parar, engolir minha dor, e eu passei, essa dor ninguém sabia o que estava acontecendo, eu falei, não. Quando eu contei, nossa, você estava aqui? Tava. E por que você não fala? Porque eu não tenho que ficar gerando glorificação na dor e, coitado. Não, passou, vamos entender, vamos sentar, beleza. É a vida, o que eu tenho que aprender com isso? Você sabe o que é muito engraçado? Que aqui tem algumas pessoas, né? Estão os 2 aqui, tem mais um pessoal aí. Lá na casa, por exemplo, do 100%, vamos botar assim, eu acho que 5% quando eu chego, eu pergunto assim, ei, tá tudo bem? Eu notei que você tá cansado. Gente, 95% quando vem, fala assim, então vem cá, eu preciso que você veja, não sei o que lá, blá, 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 blá. Então é muito disso, né? E a gente tem que, tem empatia com as tem que ter pessoas, esse controle de ouvir, né? Eu tenho uma dúvida. Diga. Tem centro que muda as vestimentas para trabalhar. Isso é comum ou isso aí é mais um marketing da espiritualidade? O Fashion Week da espiritualidade. O Fashion Week. É o Inferno Week. Porque assim, falar bem a verdade, eu fui em um centro de banda, eu já fui, e eu tinha, perto da minha casa, tinha também, e todos iam de branco. É normal isso? Faz parte da religião? E tem uns que mudam até por causa da identidade, né? Quando é boiadeiro, põe o chapéu. Você tem um elemento. De novo, a Umbanda é muito diversa, então vai de casa para casa. Uhum. As que tem muito essa questão da vestimenta são casas que têm uma influência, talvez do candomblé mais forte, porque eles têm muito isso da cultura nigeriana, de muita cor, muita coisa colorida verdade. E tal. Então, quando tem essa tradição, mais lá. A Umbanda, geralmente, é o branco. O básico é o branco. Sim. Você trabalha com branco, seja o que for, você tá lá com ele. Entra, às vezes, alguns elementos de trabalho, mas é preciso ter muito pé no chão. Cautela. Muita cautela pra gente olhar quando não tá indo pra vaidade. Eu vou trabalhar com a pombagira, por exemplo, uma entidade feminina que trabalha feminilidade, etc. Eu vou pôr um vestido, mas tem necessidade? É alguma coisa que ela usa? Então, o chapéu do boiadeiro, às vezes ele usa aquilo como um elemento de trabalho, assim como uma vela, alguma coisa pra trabalhar, ele consagra, etc. Então tem essa diferença. Tem elementos que são elementos de trabalho. Sim, entendi. Aí tem coisas que começam a ultrapassar. Na linha de esquerda, por exemplo, é um caso que eu sempre fui muito reticente com isso. Eu trabalho com Exu veludo, chama Exu veludo. E ele sempre ficava, eu quero uma capa de veludo. Eu ficava, não vou dar, porque quando é menor necessidade. E uma vez eu conversei com o Rubens, que era meu pai de santo,
E eu falei, o meu Exu não usa elemento de trabalho nenhum, só olha e trata as pessoas. Você vê todo mundo, será que tá certo? Ele falou, nunca pediu nada. Eu falei, uma vez ele pediu uma capa de veludo. Ele falou, dá. Eu falei, mas por quê? Não faz sentido. Ele falou, qual é o nome dele? Eu falei, veludo. Eu falei, esse é o elemento de trabalho. E eu comecei a ver que ele usava ela, às vezes colocava em alguém, como se fosse um manto de limpeza. Sim, entendi. Então você tem que ter o bom senso de perceber quando é uma coisa do espírito, e aí é o desafio do médium, principalmente nesse sentido de Umbanda. Quando é o espírito e quando sou eu? Dá pra fazer uma série do Netflix de explorar Mas isso faz todo sentido, porque eu sempre gostei muito dessa parte de desobsessão, enfim, exato. E aí eu fui estudar muito sobre o Gabriele Armon, que é o maior exorcista do Vaticano, Nossa, enfim. Ele era sensacional. E aí é muito legal porque ele explicava isso. Ó, eu utilizo esse material desta cor, desta forma, porque tem uma simbologia, existe uma razão, né? É que quem vê de fora às vezes acha que é só a fantasia, né? A fantasia. Tal. Inclusive, a gente ficou um pouco decepcionado porque a gente esperava que você chegasse aqui de turbante, todo na indumentária, você veio super básico. Ele veio... Causou um certo... Mas eu trouxe 2 espíritos comigo, que estão atrás de você. Você gosta de obsessão? Você falou uma coisa assim, uma coisa que me empolga é trabalho de obsessão. Nossa, como eu faço trabalho de cura, e sou muito honesto com as pessoas, não é um trabalho que me conecta muito, é minha energia, eu vou lá, faço. Desobsessão eu adoro. Até escrevi um livro, que é Obsessão, Possessão e Exorcismo, tentando falar tudo sobre isso. É a coisa que eu mais gosto. Eu gosto também. Como você gosta, talvez, e conhece o Gabriele, que era um cara sensacional, talvez você saiba. Você conhece o espírito de obsessão? Ele é um espírito muito conhecido no meio obsessivo, assim, que ele sempre vem em 2, é sempre ataque duplo. Sabe qual que é esse espírito? É o Gasparzinho. Que vem em par. Gaspar. Levou um tempo pra ele entender. Eu também. Eu, então? Já que era de humor. Já tem o delay. Já que era risos, foi bom. Os Gasparzinhos. Sempre vem em 2. Eles vêm em parzinho. Falar nisso, fala dos seus livros pro público, aonde eles podem achar também, porque eu acho legal isso. O que eu te admiro, Felipe, não é porque você tá aqui, não, você sabe disso. É porque você foge muito a maioria do escopo dessas religiões. Você estuda, você vai a fundo e a maioria não faz isso. Até por ser uma religião aberta, como você mesmo já explicou, né? Aonde eles podem encontrar seus livros? Deixa também para o público aí. Eu tenho o primeiro livro que eu lancei, Em Busca do Além, Dinâmica da Reencarnação. Esse tem que caçar na internet, porque ele esgotou na editora, então é o mais difícil. Acho que vai sair uma segunda edição. Depois eu escrevi um que era o Andas, que eu pego os contos espirituais africanos, mas eu explico com o sentido. Qual é o sentido que ele traz? Qual é a visão? Depois escrevi o Obsessão, Possessão e Exorcismo. E esse ano tá para sair, a gente tá já fazendo as últimas tratativas, que é o Feiticeiro Negro, que é a história do Pai Joaquim de Angola, que trabalha comigo, e os sentidos dele. A maior parte, na minha página no Instagram, eu sempre deixo o link lá, que dá pra você comprar pela internet, entrega, que é o @felipe.camposazul. E aí lá você consegue achar, ou no templo eu sempre tenho lá também, mas na internet você acha fácil, todos eles. Isso que você falou da religião, de sair, é uma coisa que eu sempre falo, e é muito importante as pessoas entenderem. A religião é como se fosse uma casa. Então quando você tá no chão, quando você tá caído lá, desgraçado, é importante ter um piso. Pra você levantar, ter uma base. Mas quando você começa a estudar e entender, é como você começasse a flutuar. Você quer voar. Pra quem quer voar, a religião também tem um teto. E aí você não consegue. Então, ela é importante pra muitas pessoas em determinados momentos. Mas quando você quer entender realmente, você precisa sair. Sim. Senão você não voa. É muito importante ter um chão, mas saiba que vai ter um teto também e você não consegue quebrar essa barreira dogmática. Então, por isso que eu sempre tenho essa visão de sair, porque você precisa entender o todo, né? De sair, quando você diz, de entender as outras religiões, de entender sair mentalmente, a tua cabeça precisa expandir, né? Bom, você sabe que lá na casa que a gente faz parte, né, a Fraternidade, a gente tem um podcast que você participou. Para quem quiser, tem um programa muito legal também, que é a FCA no Ar, tá no Spotify, onde a gente chamava líderes de outras religiões, justamente por conta disso. A gente tem que começar a ter uma visão macro. Isso não quer dizer que eu vou abrir mão da minha crença pessoal, enfim, ou seja, da minha religiosidade, que é o que eu faço com a minha religião. Mas isso eu acho fantástico. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Exato. Tudo tem. Todo livro, todo mestre tem alguma coisa para me ensinar.
Isso Tudo. é muito importante. Bom, a gente queria agradecer, Fê, pela tua participação. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Deixa um recadinho pro pessoal aí Esse aqui foi do último participante? do último, o Oswaldo. Ah, que bom. Gente, reconheçam minha mão, vocês verem por aí. Ó, o recadinho pode até ser do Pena Azul para Do nós. Pena Azul pra nós pode também, ser- mano. Pena Azul, um beijo. Na um abraço. próxima te chama Pena Azul. Beijo, meu irmão. Pra fazer um podcast. Vamos lá, a gente vai falar alguma coisa. Inclusive, vocês podiam fazer um programa aqui, que é uma ideia que eu ouvi uma vez que eu acho sensacional. Você já viu aquele programa de férias com o ex? Já. Sim, da Vocês MTV. podiam fazer de férias com o ex-viúvo. Aí fala, qual é o próximo ex que vem? Aí você comenta até a pessoa esperando lá. Eu acho que é Qual é o próximo total ex? sentido. Maravilhoso. Vamos fazer uma. Qual é o próximo ex? Faz ali a fila de O viúvo ex-viúvo. lá e fala, agora é o ex de você aqui, ó. Tem um negócio pra falar. Essa é uma ideia boa. Gente, a única mensagem que eu posso dar é basicamente o que a gente falou aqui. Leva a vida de uma forma leve, de uma forma dê risada de si mesmo. A única dor que a gente sente é quando algo não cicatrizou. Então, observa onde dói e o que você precisa cicatrizar. E a vida é difícil? Eu não vou ficar falando, olha, a vida é maravilhosa, gente. Você tem que ver, não é pra ser. Ela é difícil, ela é pancada, tem hora que é difícil, você cai no Acho fundo que não vai do se poço. levantar, né? Mas é o espírito para ajudar. Não, tem coisas que você tem que fazer com o conhecimento que eles trazem. Uma coisa que o pai Joaquim me fala muito, que talvez seja o grande ponto. O ser humano precisa assumir a sua responsabilidade. Uhum. Com a vida, com o mundo, com animais, 100%. com o que tá aí. Assumir a sua responsabilidade, não ficar terceirizando. Então eu acho que talvez seja o mais difícil, mas é o que a gente precisa. Tenta viver e tenta chegar onde você tá se eximindo da sua responsabilidade. Porque ela vai bater na tua porta cedo ou tarde. Bom, Você sabe que Exatamente. todo programa a gente termina sempre com uma mensagem cristã, né? Pra sempre deixar Cristo vivo. E hoje a Vicky tem uma mensagem que eu acho que cabe muito pra você e pra todo mundo que tá à frente disso, né, Vicky? É a Muito mensagem de Mateus. Eu nunca sei esses negócios, é versículo 5. Capítulo 5, versículo 10 ao 12. Isso aí, pronto. Capítulo 5, Esse aí, versículo 10 a 12. Isso nem quando eu era da as cabeça. professoras que foram dela no colégio Bela católico. catequese! Bela Eu fazia catequese! catequese. Eu não sabia, nunca soube, mas tudo certo. Isso que você estudou em colégio de freira. Então, Exato. Foi muito aplicado. Perfeito. A gente lia a Bíblia, mas eu não lembrava. Deus me perdoe. Será que você lia mesmo? Não sei. ela ouvia. sei lá. Ouvia, sei lá, mas fingia que... Cara, que hora que vai vir o lanche? Deixa eu falar. E é corintiana, né? É É lógico. o único time que tem na Bíblia. Os quadros, Os gente. quatro, Corinthians 3, Palmeiras 2. sei lá. E Deus é corintiano. Eu achava que era o placar. Você sabe, né? Por quê? Por quê? Porque a voz do povo é a voz de Deus. lógico, A maior então. torcida é a nossa, Então faz todo acabou. sentido. Eu achava que Coríntians 3, versículo 2, era o placar. Era, mas hoje em dia Brincadeira, Nós não menos, vamos né? cortar isso, tá? brincadeira. Isso vai pro ar. Tá difícil hoje. Hoje tá difícil. É o frio. Os bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Acho que essa é uma nossa mensagem Perfeito. para o programa. Queria te agradecer, meu irmão. Valeu. Obrigado mesmo. Calma aí. Pra gente foi um privilégio, né? Você Privilégio sabe. conhecer um pouco mais. Obrigado mesmo da sua disponibilidade. Você atravessou atenção. São Paulo aí. E, Vamos aí, conta comigo. Cara, pô, com certeza. Trago mais piadas depois. Viremos mais vezes, podemos fazer um só desse, né? Piadas piadas. espirituais, né? Tiradas de... Mas obrigado valeu. mesmo, acho que vocês também. A gente só tem a agradecer pelo teu carinho, pela tua atenção, pelo conhecimento, que o conhecimento, cara, é a fonte de tudo. E quanto mais a gente vai desmistificando todo esse negócio da Umbanda, do Candomblé, a gente consegue aproximar as pessoas de uma forma diferente. Isso é muito bacana, se conectar com Deus, e pode se conectar com todas as religiões com Deus, desde que conectar o Pai direto. Isso foi fantástico, cara. Pra mim foi um aprendizado, eu não conhecia muito, fiquei muito feliz. Obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção. Sempre bem-vindo aqui com a gente. Todos estarem sempre. Muito obrigada, Felipe. Realmente foi impressionante, né? Toda essa bagagem que você trouxe, o conhecimento. Obrigada de coração. Eu que agradeço você. Ótimo tá aí. Gente, esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado mesmo por tudo. E até a próxima. Fiquem em paz.
Até mais. No além tem risos pra valer, espiritualidade pra você entender. Com leveza a gente vai contar histórias que vão te fazer gargalhar. Risos do além, vem ouvir, vem sentir. O invisível aqui vai se abrir, com humor e alma pra te envolver. É o podcast que vai te surpreender.